pais e crianças da Igreja Batista Zona Sul. Estamos aqui hoje para colocar à disposição de vocês o Crescer na telinha. Na descrição dos vídeos nós vamos colocar algumas orientações para vocês estarem realizando essas atividades com seus filhotes. E não esqueça de registrar esse momento da atividade com fotos ou com vídeo. E lembra também de marcar no Instagram da igreja. E anota aí na sua agenda, nós estaremos disponibilizando os vídeos todos os domingos a partir das 10 horas. E conte conosco para o que precisar, estaremos aqui à disposição de vocês. Deus abençoe! Oi crianças, estamos nós aqui de novo e vamos cantar, porque hoje é Páscoa, é dia da gente comemorar, porque Jesus venceu a morte. Vamos lá? Ressuscitou, 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 ressuscitou. Olá, crianças! E agora nós vamos louvar com uma música que diz que Deus é bom, porque Ele realmente é muito bom. Vamos lá? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim. Vamos cantar mais uma vez? Já aprenderam? Agora a gente vai do começo e vocês vão cantar junto com a gente aí em casa. Tá bom, crianças? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim. Oi crianças, vocês estão lembradas da nossa campanha da construção da nossa nova sede da EB Zona Sul? Quem levou o cofrinho para casa, que está juntando as moedinhas e vai ajudar a igreja nesse processo da construção da nossa nova sede. E para isso também a gente está ensaiando uma música bem legal, quem lembra? Pois vamos cantar agora com a gente e não esquece de ficar ensaiando em casa. Vamos ensaiar bem muito para a gente apresentar bem bonito na igreja. Quando vi
por tijolinho, é tijolinho 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 por tijolinho. Olá, crianças! Bem-vindos ao nosso Crescer na Telinha, né? Nós estamos em casa nesse período e estamos acompanhando aqui as nossas mensagens bíblicas, o nosso culto infantil, os nossos louvores aí de casa, pela telinha. E hoje é um dia muito especial, crianças. Vocês sabem, né? Hoje é Páscoa. Nós estamos comemorando a Páscoa. Essa data super importante, eu acho que é a data mais importante para todos os cristãos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre Páscoa. Domingo passado, a gente aprendeu sobre como a Páscoa começou, como ela foi criada, como ela era celebrada pelo povo de Israel, né? E hoje nós vamos falar um pouco da Páscoa em vários significados. Quando a gente fala de Páscoa, o que vocês lembram? Vocês pensam em quê quando a gente fala em Páscoa? Será que vocês pensam no que realmente é importante? Eu acho que muita gente pensa em ovos de chocolate quando se fala de Páscoa, né? Eu trouxe o meu aqui, ó. Eu trouxe um ovo diferente para mostrar para vocês. Esse ovo aqui, olha como ele é grande. Será que vocês querem dividir comigo? Eu vou dividir o meu ovo de chocolate com vocês hoje. Mas eu preciso contar para vocês que ele é diferente. Ele é especial. Olha só, vou abrir aqui o meu ovo para vocês. Olha só. Vocês estão vendo aqui, crianças? Eu vou compartilhar com vocês o meu ovo. Olha como ele é grande. Olha só. Tem coisas aqui dentro. O que será que tem aqui dentro? Será que tem um brinquedo? Será que tem um joguinho? O que será que tem aqui dentro? Pois é, esse ovo aqui, ele é muito especial, porque ele nos ajuda a contar uma história maravilhosa. A história verdadeira da Páscoa. Ele nos ajuda a contar a história da pessoa mais importante que já nasceu nessa terra. Pois é, ele nos ajuda a contar, crianças, a história de Jesus. Pois é, através do que está aqui dentro que eu vou mostrar para você, a gente vai conhecer melhor a verdadeira Páscoa, a verdadeira história da Páscoa, a história de Jesus. Jesus que era um homem simples, né? Um carpinteiro que um dia entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele era um homem simples e ele estava chegando na cidade de Jerusalém porque ele tinha uma missão muito especial a cumprir. Jesus já sabia qual era a sua missão. Então ele estava chegando em Jerusalém e quando ele foi entrando na cidade, montado num jumentinho, aconteceu algo muito bonito. As pessoas daquele lugar, que já sabiam que Jesus é o Filho de Deus, resolveram receber Jesus de uma forma muito bonita. Pegaram folhas, ramos de palmeira e receberam Jesus de forma alegre, bonita. Elas balançavam assim, ó, as folhas e recebiam Jesus como uma forma de homenageá-lo, né? Era uma saudação. Elas estavam mostrando para Jesus que sabiam que ele é especial, o Filho de Deus. Então elas balançavam. Algumas pessoas até tiravam a própria roupa, uma capa, por exemplo, e estendiam pelo chão para poder Jesus passar por cima. E diziam palavras bonitas para receber Jesus enquanto ele entrava em Jerusalém. E olha, crianças, Jesus não estava sozinho. Ele sempre andava com os seus amigos, né? Os discípulos que o acompanhavam. Então Jesus entrou em Jerusalém naquele dia com os seus amigos.
e ele resolveu fazer um jantar especial. Ele juntou os seus discípulos e resolveu celebrar a ceia. Ele resolveu juntar os seus discípulos porque ele sabia que faltava pouco tempo para chegar o grande momento, o momento em que ele iria cumprir a sua missão, a missão pela qual ele foi enviado para o mundo. Então, ele resolveu juntar os seus discípulos e celebrar a ceia. Num determinado momento, no final daquele jantar, ele pegou um pão, crianças. Ele pegou o pão, levantou, fez uma oração e disse assim para os seus discípulos: esse pão representa o meu corpo, que será dado em sacrifício por amor a vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem e celebrarem a ceia, peguem o pão, partam o pão e lembrem, façam isso em memória de mim, lembrando do sacrifício que eu vou fazer por amor a vocês. Jesus também, naquele momento, pegou, crianças, o vinho, o cálice de vinho, né? Que é feito com o suco da uva. Ele pegou aquele vinho, ele mais uma vez levantou os céus, orou e disse para os discípulos: olha, esse vinho representa o meu sangue, que vai ser derramado por amor a vocês. Do que será que Jesus estava falando, crianças? Ele estava falando do sacrifício que ele teria que fazer por você e por mim na cruz. E a gente vai conhecer melhor daqui a pouco. Vocês já devem conhecer, né, crianças? Então Jesus, naquele momento, com o pão e o vinho, estava falando para os discípulos sempre lembrarem do sacrifício que ele veio fazer aqui na terra, a missão especial de Jesus, uma prova de amor por mim e por você. Depois da ceia, Jesus resolveu ir para um lugar mais tranquilo e orar. Olha só, crianças, as mãozinhas unidas aqui em oração. Jesus chamou alguns de seus discípulos e foi para um monte. Deixou os discípulos assim numa parte e disse: fiquem aí orando. Jesus caminhou um pouquinho mais e foi orar. Por que Jesus estava orando naquele momento? Porque Jesus sabia que o que precisaria acontecer com ele era difícil. Jesus sabia que estava por vir um momento que seria difícil. Jesus iria sofrer, iria sentir dores, iria chorar, seria maltratado. Mas tudo isso, crianças, Jesus já sabia e ele estava decidido a cumprir a sua missão. Por isso que naquele momento ele estava orando, conversando com Deus, que é o seu Pai. E ele estava se preparando para aquele momento. Crianças, esse momento seria difícil, mas Jesus não iria fugir. Jesus sabia que precisava passar por aquilo. E tudo isso é uma prova do seu amor por nós. Não existe amor maior do que esse, crianças. Jesus estava fazendo tudo aquilo porque Ele ama você, porque Ele me ama, porque Ele ama todas as pessoas deste mundo que foram criadas por Deus, né? Então, depois daquele momento da oração, quando eles estavam começando a se retirar daquele lugar, tcharam, foram surpreendidos com a chegada de quem? Dos soldados. Na verdade, quem foi surpreendido foram os discípulos, né? Porque Jesus já sabia de tudo que teria que acontecer. Como é que Jesus já sabia de tudo? Jesus é o Filho de Deus. Ele é poderoso. Ele já sabia do que teria que acontecer desde que ele chegou aqui na terra. Então, Jesus percebeu que quem estava chegando ali? Os soldados. Mas os soldados, a princípio, não sabiam qual daqueles homens era Jesus. Jesus foi traído por um dos seus discípulos, o Judas. Judas traiu Jesus, crianças, olha só, para ganhar uma recompensa, 30 moedas de prata. Esse foi o preço
que os soldados, pagaram, que Judas recebeu para indicar para eles quem era Jesus. Então os soldados ficaram sabendo quem era Jesus e naquele momento o prenderam. Olha só, crianças, Jesus foi amarrado. Os soldados, com muita violência, com muita grosseria, pegaram Jesus, o amarraram. E não só isso, viu? Os soldados também, foram muito malvados e pegaram chicotes para bater em Jesus. Aqueles soldados maltrataram Jesus bastante. Batiam nas costas dele com chicotes. Ainda mais, vou tirar aqui dentro do meu ovo outra coisa que conta, outra parte da nossa história. Olha só, Jesus recebeu uma coroa. Muita gente gostaria de receber uma coroa, Mas naquele momento a coroa não era para premiar Jesus. Era uma coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus. E naquele momento, quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele, ele sentiu dor, porque os espinhos machucavam a sua cabeça. Então Jesus estava amarrado, chicoteado, recebeu aquela coroa de espinhos e ainda teve que carregar, crianças, uma pesada cruz. Uma cruz de madeira que os soldados obrigaram Jesus a carregar. Essa cruz tem um significado especial. Essa cruz representa o sacrifício que Jesus veio cumprir por mim e por você. Ele carregou aquela cruz nas costas, caminhou por um longo caminho carregando aquela cruz. E ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Aí você pode perguntar, como assim, tia? Ele passou esse sofrimento todo por amor? Pois é, crianças. Esse castigo que Jesus estava recebendo, ele não merecia. Porque Jesus não fez nada de errado para merecer esse castigo. Jesus nunca fez nada que deixasse Deus triste. Jesus nunca pecou, porque o pecado é isso. O pecado é aquilo que a gente faz que deixa Deus triste. O que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz que entristece a Deus. Mas Jesus nunca pecou. Jesus não tinha feito nada de errado. Mas mesmo assim, ele foi preso, ele foi maltratado. No caminho, quando ele ia passando, crianças, carregando a cruz, as pessoas riam dele, ficavam zombando de Jesus. Ah, você não diz que é o Filho de Deus? Sai daí! Por que você está aí? Você não diz que é poderoso? Por que está passando? As pessoas ficavam rindo, zombando de Jesus. Mas Jesus estava passando tudo aquilo por mim e por você. Porque através desse sacrifício que Jesus fez, nós podemos ter o perdão para os nossos pecados. Pois é, depois de ter sido maltratado e de ter percorrido um longo caminho carregando aquela cruz tão pesada, quando chegou no alto de um monte, os soldados resolveram prender Jesus naquela cruz. Olha só, crianças, os soldados pegaram pregos assim grandes e prenderam Jesus na cruz. Eles bateram aqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés e Jesus foi crucificado. Tudo isso era o cumprimento de uma profecia que tinha sido feita há muito tempo atrás, quando Jesus nem tinha nascido ainda aqui na terra. Jesus foi crucificado e a crucificação era uma morte terrível, Quando Jesus foi crucificado, se cumpriu a profecia e Jesus estava cumprindo a missão dele aqui na terra. A Bíblia nos diz, crianças, que nós somos pecadores. Olha só, tem um versículo aqui na Bíblia, em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O que significa isso? Que todos nós somos pecadores, que todos nós fazemos coisas que deixam Deus triste. Mas Jesus não. Jesus não tinha nenhum pecado. Então, quando ele fez aquele sacrifício por nós, ele estava recebendo o castigo em nosso lugar.
E naquele momento em que Jesus foi pregado naquela cruz, foi crucificado, ainda houve um momento em que os soldados, um dos soldados que estavam lá, pegou, crianças, olha só, uma lança e feriu o corpo de Jesus, assim ao lado, sabe, perto das costelas. Quando o soldado enfiou aquela lança no corpo de Jesus, um pouco depois daquele momento, Jesus morreu. Mas eu não vou falar que Jesus morreu com tristeza, não, crianças. Porque vocês sabem muito bem que a nossa história não termina aí. Muita gente ficou pensando naquele momento, ficou triste, chorando. Muita gente que seguia Jesus ficou pensando, e agora? Meu Jesus morreu, foi crucificado. Naquele momento, depois que Jesus morreu, um bom homem chamado José de Arimateia pediu para cuidar do corpo de Jesus. Então ele foi lá, os soldados permitiram, ele tirou o corpo de Jesus da cruz, cuidou do corpo de Jesus, limpou e envolveu, enrolou o corpo de Jesus em panos, lençóis de um tecido lindo, especial. Então ele cuidou do corpo de Jesus, limpou, envolveu, enrolou o corpo de Jesus em panos e os soldados levaram o corpo de Jesus para o túmulo, assim, bem grande de pedra, e colocaram uma grande pedra na entrada do túmulo para que ninguém pudesse entrar lá. E ainda os soldados ficaram ao lado, eles ficaram ali naquela entrada porque eles queriam ter a certeza de que ninguém iria mexer, iria entrar e iria mexer no corpo de Jesus. Aquele foi um momento de tristeza para muita gente. Muita gente chorou, ficou triste, pensando, Jesus morreu e agora? As crianças, o grande momento, a grande alegria é a gente saber que aquela história não teve um fim naquele momento. Jesus, 3 dias depois daquele momento em que ele foi crucificado, depois tiraram o corpo dele e colocaram no túmulo, 3 dias depois, ao 3º dia, houve um milagre. Isso mesmo, crianças, o maior de todos os milagres que Deus realizou naquele momento. E qual foi esse milagre? Jesus venceu a morte. 3 dias depois, num domingo, as mulheres foram até o túmulo. Elas queriam pedir para os soldados para entrarem lá e cuidarem mais do corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, tiveram uma grande surpresa. Aquela pedra imensa, grande, não estava mais na entrada do túmulo, estava afastada. Os soldados não estavam mais lá. E quando elas entraram no túmulo, o corpo de Jesus não estava mais lá. Elas viram apenas aqueles lençóis, aqueles panos, mas o corpo de Jesus não estava mais lá. Sabe por quê, crianças? Porque Jesus ressuscitou. Isso mesmo! Jesus viveu de novo. Elas foram procurar o corpo e não encontraram. Por quê? Porque Jesus não ficou morto. Naquele 3º dia depois da sua morte, Jesus ressuscitou. Ele viveu de novo. E momentos depois, ele apareceu para aquelas mulheres, ele apareceu para os seus discípulos. E o mundo todo ficou sabendo que Jesus é o Filho de Deus, Todo-Poderoso, o único que tem poder para perdoar os nossos pecados. Aquele sacrifício que ele fez na cruz foi exatamente para nos dar salvação, para nos dar o perdão para os nossos pecados. Para isso, nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, e que somente Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Pois é, crianças, semana passada, naquela história em que nós aprendemos sobre a primeira Páscoa, nós vimos que o sangue do Cordeiro que foi derramado em cima das portas das casas dos israelitas livrou da morte o primogênito das suas famílias. E hoje nós aprendemos que nós celebramos a Páscoa lembrando também do sangue de Jesus
que foi derramado naquela cruz para nos trazer a salvação. Assim como os filhos dos israelitas foram salvos da morte lá no passado com o sangue do Cordeiro derramado sobre as portas, hoje em dia nós celebramos a Páscoa lembrando que o sangue de Jesus derramado naquela cruz também nos traz uma nova vida, também nos traz a salvação para o castigo do pecado, que é ficar separado de Deus. Nós não queremos ficar separados de Deus. Então, nós precisamos acreditar no sacrifício que Jesus fez na cruz e agradecer a Ele. Lembrando sempre, crianças, que Jesus não ficou pregado naquela cruz. Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo aqui pertinho de nós. Nós podemos conversar com Ele, nós podemos ter Jesus como o nosso melhor amigo, o nosso maior amigo. Basta crer, acreditar e pedir a Jesus para Ele ser o nosso Salvador. Agora nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Jesus pelo sacrifício de amor que Ele fez por nós e pedindo a Ele para perdoar os nossos pecados, porque só Ele tem poder para fazer isso. Tá certo, crianças? Vamos orar aí na sua casa, quietinho, tranquilo, no lugar onde você está. Feche os seus olhos, pensa em Jesus e agradece a Ele por essa verdadeira Páscoa. A Páscoa não significa ovos de chocolate. O mais importante da Páscoa não é o coelhinho. O coelhinho não tem nada a ver. Vocês, por acaso, em algum momento, viram eu falar de coelhinho aqui na história da Páscoa? A Páscoa, o mais importante dela não é o coelhinho, não são os ovos de chocolate, não são os bombons. O mais importante da Páscoa é lembrar da morte e da ressurreição de Jesus naquela cruz por amor a nós, certo? Então vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo sacrifício de amor que o Senhor fez por nós naquela cruz. Obrigada por ter sofrido aquele castigo no nosso lugar. E obrigada por nos dar o perdão para os nossos pecados. Nós cremos, nós confiamos, nós acreditamos que o Senhor é poderoso, que é o Filho de Deus e que pode nos dar uma nova vida, a salvação, para que um dia a gente possa estar aí no céu, junto com o Senhor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. E nesse dia tão especial da Páscoa, nós te agradecemos por todo o seu amor. Em nome de Jesus, amém.